Queremos registrar também a presença do diretor-geral da ANP, Décio Odoni, também o coordenador institucional da FPMAC junto à ABIMAC, Hernani Candulo. Ouviremos as palavras, neste momento, do deputado federal Vanderlei Macris. Meu caro Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, queria, em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, que hoje compõem a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, nessa nossa 56ª legislatura. Meu caro Vitor Lippe, futuro e neste dia assumindo as condições de presidente da Frente Parlamentar. Eu que nesse momento deixo a presidência, quero dizer que foi um trabalho bastante cansativo, mas produtivo ao longo deste ano que se encerra na minha gestão como presidente desta Frente Parlamentar. Meu caro João Marquesan, em seu nome, presidente da ABIMAC, cumprimentar todos os empresários, entidades, representantes do Executivo aqui presente e dizer que essa estrutura do Legislativo brasileiro se colocou, em função do nosso trabalho na frente, presente na discussão e debate sobre os temas mais caros a este segmento importante da economia brasileira. E esta economia que não anda tão bem, como não foi, e ainda não é. E por isso mesmo, muitos dos que estão aqui se somaram e se somarão às grandes adversidades que teremos pelo futuro. Neste grupo de Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, conseguimos defender e alcançar espaços mais significativos para a nossa indústria brasileira. Como presidente da frente, tivemos atenção e debate na articulação e ações que colocassem a indústria de máquinas de transformação como grande foco do desenvolvimento nacional. Foi uma atuação a várias mãos. Não queria citar nomes aqui, mas os parlamentares que compõem essa frente tiveram presença muito importante. E cumprimento a todos eles, neste momento, que compõem essa nova frente, em nome do Jerônimo Gergely, que foi meu antecessor na presidência da Frente Parlamentar. Nós tratamos, entre outros, e com todas as autoridades e agentes envolvidos, por exemplo, desoneração dos investimentos, da abertura comercial, da reforma tributária, da reforma da Previdência, que nesse momento temos como fundamental importância para que o país possa olhar para o futuro com condições e segurança e credibilidade de que o ajuste fiscal está sendo feito e a gente poder ter a tranquilidade de novos investimentos no nosso país. Tratamos também da reforma tributária, essa talvez uma das mais importantes para o setor de máquinas e equipamentos, e que começa a ser gestada aqui também, sob a presidência do presidente Rodrigo Maia, que tem como entusiasta sua presença permanente na luta por essas reformas tão importantes para o Brasil, a quem queremos agradecer, Rodrigo Maia, com uma salva de palmas pelo trabalho que você realiza no nosso interesse do Brasil. Eu gostaria, neste momento, dizer que muito precisa ser feito ainda. E é por isso que se faz necessária a nossa frente parlamentar. Uma das mais atuantes, meu caro João Marquesan, aqui na Câmara Federal, que está presente em todos os problemas que a indústria de máquinas enfrenta e que está aqui pronta para poder fazer essa mediação entre os interesses do governo, que
que muitas vezes são importantes para a sociedade brasileira e de um segmento tão importante para a economia do nosso país. Eu queria dizer que nós, parlamentares, vamos continuar estando presentes nessa luta. Eu queria dizer que o Vitor Lippe, nosso deputado de São Paulo, que hoje me sucede na frente parlamentar, fica aqui o meu apreço, que conheço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua preocupação, pelo seu conhecimento da causa. Haverá de ser muito melhor do que o Jerônimo, muito melhor do que o Macris, na presidência da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Por isso, fica aqui a minha saudação a todos. Esse segmento importante da economia brasileira haverá de continuar sendo pujante. Que nós acreditamos nesse país, nós acreditamos no Brasil e nós daremos a nossa contribuição como brasileiros para que possamos olhar para o futuro com a certeza de que esse país haverá de ter um espaço importante na economia mundial, principalmente em relação à indústria de máquinas e equipamentos. Muito obrigado a todos. Só um parênteses aqui, eu não citei o Veloso, essa pessoa tão importante aqui, não é isso? Do setor de máquinas e equipamentos. Um grande abraço, Veloso, em seu nome, e cumprimentar todos os empresários. Obrigado, deputado Vanderlei Macris. Vamos registrar também as presenças do deputado Eduardo Bismarck, deputado Nery Geller, Donizete Tokarski, da Ubrabil, o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, o presidente da Abiov, André Nassar, o presidente da Abiquim, Fernando Figueiredo, o Delili Guerra de Macedo Júnior, Relações Governamentais e Institucionais da Abpeças. Os agradecimentos a todos pela presença. Neste momento vai haver uma quebra de protocolo por necessidade de presidir a mesa da Câmara dos Deputados. Ouviremos nesse exato momento as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pelo presidente Marco Pereira, pelo líder Baleia, pelo Macris, pelo Vitor Lippe, a oportunidade de estar aqui na troca da presidência da Frente Parlamentar, deputado Milton Cardoso. Com a certeza que nós da Câmara de Deputados temos muita clareza de onde nós queremos chegar, de qual é o nosso objetivo. Nós vivemos uma recessão real na vida dos brasileiros, tecnicamente não, mas real na vida dos brasileiros. Estamos entrando aí no 6º ano e isso é o sinal, de forma muito clara, do esgotamento, né, do atual modelo que foi construído ao longo dos últimos 30 anos com a nova Constituição brasileira, de muitos avanços, principalmente na área social, mas esse esgotamento vem gerando nos últimos anos, como eu disse, uma recessão, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, né, a falta de eficiência, né, do Estado brasileiro, o aumento da burocracia, né, e com um Estado tão ineficiente, tão burocrático e tão caro, a perda de produtividade também do setor privado brasileiro. Então, acho que chegou a hora da gente ter a coragem de enfrentar os principais desafios do Brasil. O Brasil passou a ser, tanto na relação do Estado, dentro das relações com os próprios servidores e do Estado com o setor privado, um Estado cheio de gambiarras. Vai se dando soluções pontuais para tentar salvar o setor A, o setor B, porque temos, como eu disse, um Estado que é caro, que tem uma carga tributária muito alta, é burocrático e tira a competitividade do setor produtivo
brasileiro. Então, nós precisamos, do meu ponto de vista, e tenho dito sempre isso, olhar o Brasil primeiro pelo lado da despesa pública. As pessoas muitas vezes criticam algumas decisões que foram tomadas nos últimos anos, e uma que é muito clara é a PEC do teto de gastos, e principalmente os partidos com um viés mais de esquerda sempre dizem que a PEC do teto de gastos, ela inviabiliza investimentos, principalmente na área social, e eu sempre respondo dizendo que o nosso problema não é a PEC do teto de gastos, é o volume de despesas obrigatórias que não podem ser cortadas do Estado brasileiro. E cada ano que passa elas vão aumentando. Só na Previdência nós temos um crescimento de 50 bilhões por ano líquido. Imagina se os governadores viessem aqui como vem e a gente tivesse condição de falar, ano que vem tem 50 bilhões de reais para a gente investir nos estados brasileiros. Não é muito, mas certamente os estados, os prefeitos estariam todos muito satisfeitos daqui. Então, só o crescimento da Previdência vai na ordem de 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Um estado que ficou caro ao longo de 30 anos. O orçamento público brasileiro, nos 3 poderes, foi capturado pelas corporações públicas e também por parte das corporações privadas, em cima de muitos incentivos fiscais. Alguns legítimos, outros não. Outros legítimos, mais caros, né? Todos nós aqui, eu pelo menos defendo com muita veemência a Zona Franca de Manaus, mas o volume de incentivos hoje dado à Zona Franca de Manaus talvez seja um exagero em relação à realidade brasileira hoje. Um emprego gerado na Zona Franca de Manaus hoje custa 300 mil reais para o Estado brasileiro. Não que a Zona Franca não tenha desempenhado papel fundamental na preservação do nosso meio ambiente e também na geração de empregos numa região distante. Mas todos esses temas, e dei esse como exemplo, poderia falar aqui também do incentivo à cesta básica, que talvez fosse mais barato colocar os 10, 12 bilhões de reais direto no Bolsa Família para a população mais pobre comprar alimento, porque quando você dá o incentivo, muitas vezes o incentivo fica no meio da cadeia e não chega na ponta, na população final. Então a gente precisa fazer a reforma tributária. Está aqui o deputado Baleia, autor, acredito eu, de uma ótima proposta para início de debate, que a gente soma com a proposta do deputado Raul, que foi votada no passado. O ex-deputado Raul vai nos ajudar nesse encaminhamento e vamos ver de que forma a gente consegue ter um Estado, não que seja um Estado mínimo, mas que seja um Estado do tamanho que garanta um Estado forte na regulação, forte nas condições de gerar garantia, segurança jurídica para o setor privado voltar a investir nesse país. Eu acho que esse tem que ser o principal papel do Estado, redução, para que a gente possa reduzir ao longo dos próximos anos carga tributária. Não tem outra saída, é reduzir o gasto previdenciário, reduzir o custo da contratação da mão de obra no Estado brasileiro. No governo federal custa 67% mais caro do que o seu equivalente no setor privado. Nos estados a média de 30%. Quem acaba pagando a conta somos todos nós, né? Transferindo esse custo para a dificuldade de competitividade de todos os setores da economia, certamente o setor de vocês também. Então a gente tem que ter coragem de falar coisas como elas são. Quem defende o servidor público precisa defender um Estado com as suas contas equilibradas. Quem defende o investimento em área social precisa entender que a gente precisa reduzir as despesas obrigatórias para que a gente tenha mais recursos para investimentos no Estado brasileiro, para que a gente possa voltar a ter o Estado brasileiro, os 3 poderes, investindo nas suas áreas fundamentais: saúde, educação, segurança pública e, junto com o setor privado, um investimento muito forte em infraestrutura. A partir daí, cabe ao setor privado, com leis muito claras, com muita segurança jurídica, fazer o investimento. Eu digo sempre que no momento atual do Brasil, para encerrar, para não ser repetitivo, chato,
quando a gente fala inclusive de áreas fundamentais, saúde, educação, não vai ser o Estado brasileiro, não serão os municípios, não serão os governadores estaduais que vão dar solução no curto prazo para esses investimentos, porque todos já estão sem nenhuma capacidade de contratar, de investir. Mas se a gente garantir segurança jurídica, regras mais claras, certamente o setor privado pode avançar na área de saúde, pode avançar na área de educação e deixar que o Estado cuide de forma efetiva dos brasileiros mais pobres. É o que eu acredito. E que a gente possa ter uma carga tributária menor para que vocês possam ter mais condições de competir, de gerar emprego. A mão de obra, a contratação de mão de obra no Brasil é muito cara. E esse certamente é o principal ativo de qualquer país, é a geração de emprego. Nós estamos chegando aí a quase 14 milhões de desempregados, estamos chegando a quase 10 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, temos 75 milhões de lares sem rede de esgoto, e se a política não compreender qual é o seu papel no Brasil de hoje, ela vai continuar distante da sociedade, e esse divórcio, só vai ampliar o nosso fosso da nossa relação com a sociedade brasileira, que precisa de um parlamento forte, de um poder executivo forte, cada um cumprindo a sua missão, mas principalmente gerando as condições para que o nosso setor privado brasileiro, que sobrevive com todos esses problemas, que gera emprego com todos esses problemas, para que no futuro a gente possa dizer que a gente tem um país menos desigual, com menos pobreza, com uma educação de melhor qualidade, para que, melhorando a produtividade, o Brasil tenha capacidade de competir com uma economia mais aberta com os outros países, gerando empregos no Brasil e gerando riqueza para os brasileiros. Parabéns a cada um de vocês do setor da indústria de máquinas, dizer que todos nós da Câmara estamos aqui prontos para discutir todos esses temas, entre outros, para que em conjunto a sociedade, o parlamento, o poder executivo e também o judiciário, a gente encontre soluções para que esse Brasil volte a ser um país rico, desenvolvido e que gere riqueza à população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. A FPMAC agradece a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Vamos registrar também as presenças dos deputados Márcio Marinho, deputado João Rama, deputado Lafayette de Andrada, deputado Marcel Van Hatten, deputado Alexis